Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Geometria Analítica aqui do canal Aprovado Ser. Na aula de hoje, nós vamos estudar a equação reduzida da reta. Vou mostrar para vocês o que é isso, essa tal equação reduzida da reta. Observa aqui, nós temos um plano cartesiano e uma reta esboçada nesse plano cartesiano. Essa reta possui uma equação que descreve ela. E descobrir qual é a equação que descreve essa reta que é o objetivo dessa aula de hoje. Eu vou chamar a atenção de vocês para alguns elementos que estão destacados aqui na reta. O ângulo θ, que é o ângulo formado entre a reta e o eixo x, que é o eixo das abscissas. A gente tem aqui um ponto N. O ponto N é o ponto em que a reta cruza o eixo y, que é o eixo das ordenadas. E aqui nessa reta eu coloquei nela mais dois pontos, um ponto A com coordenadas xa, ya, e um ponto B com coordenadas xb, yb. E a equação da reta ela tem o seguinte aspecto: y é igual a mx mais n. O n está bem explícito, logo de cara aqui. O n é a coordenada y desse ponto aqui, do ponto N. É aonde a reta cruza o eixo y. Então esse valor aqui é o n. O m é a tangente desse ângulo θ. E ele pode ser encontrado de duas formas. Se a gente conhece o ângulo θ, basta a gente calcular direto a tangente dele. Ou caso a gente tenha dois pontos que compõem a reta, o ponto A e o ponto B, com as suas respectivas coordenadas, a gente pode calcular o ponto M com essa fórmula aqui. Coordenada y de B menos o y de A, dividido pelo x de B menos o x de A. Isso é o famoso ΔY sobre ΔX. E esse valor aqui é justamente a tangente de θ. Por que esse valor é a tangente de θ? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu traçar aqui do ponto A uma reta paralela ao eixo x e uma outra reta paralela ao eixo y aqui do ponto B, eu formo um triângulo retângulo, de modo que esse lado aqui do triângulo retângulo, a medida desse lado aqui é YB menos YA. E a medida desse lado aqui de baixo, desse cateto do triângulo retângulo, é XB menos XA. Eu não vou entrar em detalhes por que a medida aqui é YB menos YA e aqui XB menos XA, porque isso já foi visto na aula, nessa mesma playlist em que eu falo da distância entre dois pontos. Aqui eu tenho um ângulo. E esse ângulo é o ângulo θ, é justamente esse mesmo ângulo aqui, o ângulo θ. A tangente do ângulo θ é cateto oposto sobre cateto adjacente, de modo que tangente de θ é igual a cateto oposto nesse caso, YB menos YA, dividido pelo cateto adjacente, que é XB menos XA. Então, foi daí que veio essa fórmula aqui do m. O m é a tangente de θ e a fórmula, tendo dois pontos, a fórmula é essa. Quaisquer dois pontos que estejam na reta. É o y do segundo menos o y do primeiro, dividido pelo x do segundo menos o x do primeiro. Agora, considerando o problema que a gente conhece dois pontos quaisquer dessa reta, deixa eu limpar aqui, para não ficar essa poluição aqui. Então, considerando que a gente conhece dois pontos que estejam num plano cartesiano, tem duas maneiras de nós determinarmos a equação reduzida da reta que passa por esses dois pontos. A primeira maneira é usando esse método aqui, fazendo um sistema de equações, e a segunda maneira é usando essa fórmula aqui. Mas como assim? O que é esse monte de letra, essa bagunça? Calma, eu vou explicar para vocês, vai ficar muito claro para vocês o que é isso. Aqui é um sistema onde eu tenho duas equações e duas incógnitas. As incógnitas são o m e o n. O ya e o xa são dados, são, no caso, esses pontos aqui. A gente tem o ponto A e o ponto B. Vamos dizer que o ponto A tem as coordenadas 2 e 5 e o ponto B tem as coordenadas
5 e 7. Só para nós termos um exemplo numérico aqui, para eu passar para vocês. Então, o XA é 2, o YA é 5. XB é 5, YB é 7. Então, essa primeira equação do sistema, na primeira equação do sistema, a gente vai usar os pontos da coordenada A. A gente vai usar essa equação aqui, que é a equação padrão da reta, reduzida da reta, e aplicar o ponto A nela, para poder chegar nessa equação. Vai ficar assim, olha. O YA, conforme o exemplo que eu dei, é 5. O YA está aqui, olha, 5. Então, eu vou substituir esse YA por 5. Isso é igual a M, que é uma das incógnitas. O XA é o 2. M vezes 2, no caso 2M, mas tanto faz a ordem, mais o N, que é a outra incógnita que eu quero saber. Na equação de baixo, a gente vai usar as coordenadas do segundo ponto, do ponto B. Vai ficar assim. O YB é 7. Isso é igual a M, que multiplica o XB, que é 5, mais N. Resolvendo essa equação, a gente encontra os valores de M e N e substitui aqui, ó. Substituindo aqui, a gente encontra a equação reduzida da reta. O outro método é usando essa fórmula aqui. Eu recomendo usar essa fórmula, eu recomendo decorar essa fórmula, mas caso vocês esqueçam, use o sistema, não tem problema nenhum. Essa fórmula aqui, se a gente for fazer essa substituição, iria ficar assim. Y menos YA, que é 5, é igual a M. O M quem é? O M é essa fórmula aqui todinha, olha. YB, que é 7, menos YA, que é 5, dividido por XB, que é 5, menos XA, que é 2. Isso tudo multiplicado por X, menos XA, que é 2. Aí o que você vai fazer? Vai isolar o Y e resolver aqui o restante da equação. Quando você finalizar, arrumar tudo direitinho, ela vai ficar nesse formato aqui, ó, de y é igual a mx mais n, sendo que o y é esse y aqui, esse x aqui é esse x aqui, e o m e o n vão aparecer naturalmente conforme você vai resolver essa equação aqui. Nessa aula eu vou fazer uns exercícios, isso vai ficar muito claro. Mas antes de fazer os exercícios, só umas observações finais aqui. Nesse gráfico aqui, a reta ela está paralela ao eixo x. E aqui a gente tem o ponto N. Se a reta está paralela ao eixo x, como que vai ficar a equação dessa reta? A equação é o seguinte, a gente tem que y é igual a mx mais n. Se a reta está paralela, então o ângulo θ é zero, como se a reta estivesse aqui em cima do eixo x. O ângulo entre essa reta e o eixo x, caso a reta estivesse em cima do eixo x, seria zero. Então a gente vai considerar o ângulo θ como sendo zero. E a tangente de zero é zero mesmo. Então essa parte aqui da função da equação reduzida da reta morre, ela é igual a zero. Então vai ficar o quê? Y igual a n. Nesse segundo caso aqui, em que a reta ela é paralela ao eixo y, o que acontece? Ela vai formar um ângulo de 90 graus aqui com o eixo x. A tangente de 90 não existe tangente de 90 graus, não está definida. Então, nesse caso, essa reta aqui não possui uma equação reduzida. Então, como que fica a equação dessa reta, já que não existe equação reduzida? Vai ficar simplesmente aqui, considerando esse ponto aqui como x, botar x0 aqui, x0, vai ficar y é igual a x0. Outra observação aqui importante, essa fórmula aqui, eu coloquei aqui para vocês as coordenadas ya e xa. Em muitos lugares, em muitos livros, é até mais comum vocês verem isso como x0 e y0. Então, a fórmula ficaria assim, ó, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Essa forma aqui é até mais comum. Eu coloquei xa e ya para combinar aqui com os pontos que a gente desenhou aqui nesse plano cartesiano. Outra coisa importante, esse m e esse n, eles têm nome. M é o coeficiente angular, e o n se chama coeficiente linear.
Agora vamos fazer uns exercícios para isso ficar bem claro, para vocês entenderem como que isso pode ser cobrado em exercícios. Primeiro exercício aqui, questãozinha bem simples. A questão deu para a gente um gráfico, com uma reta já desenhada no gráfico. Nessa reta a gente pode ver que o gráfico cruza o eixo Y. No ponto y, no ponto x igual a 0, y igual a menos 2, então aqui o n é igual a menos 2, a gente já vê isso aqui logo de cara. E a questão deu aqui para a gente também o ângulo que a reta faz com o eixo x, ângulo de 60 graus, que é o θ, 60 graus. Conhecendo o n e o ângulo θ, a gente pode encontrar a equação dessa reta, considerando que a equação da reta é y é igual a mx mais n. M é a tangente de θ. Qual que é a tangente de 60 graus? Considerando aquela tabelinha dos arcos notáveis, do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60, a tangente de 60 é raiz de 3. Se você tem dificuldade com isso, no canal tem um vídeo com uma dica, tipo uma musiquinha que eu fiz para você memorizar essa tabelinha dos arcos notáveis, para você nunca mais ter dificuldade e nunca mais esquecer. Mas a tangente de 60 é raiz de 3. Então a gente já sabe que y é igual a m, que é a tangente de 60, raiz de 3, x mais n. N a gente já sabe que é menos 2, então aqui não vai ser um mais, vai ser um menos. Menos 2. Essa é a equação reduzida dessa reta, dada para a gente no gráfico. Agora a questão 2, questão clássica. Qual é a equação da reta que passa pelos pontos 1 e 2 e 4 e 6? Então a questão deu para a gente 2 pontos e está perguntando qual a equação da reta. Eu vou fazer com vocês esse exercício dos dois métodos. Eu vou fazer utilizando o sistema de equações e vou fazer usando a fórmula da equação reduzida da reta. Usando o sistema de equações, a gente tem que y é igual a mx mais n. Então, a primeira equação do sistema, a gente vai usar o primeiro ponto, o ponto 1, 2. Então, vai ficar o y, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse y para o lado de cá. Mx mais n é igual a y, para poder já ficar no formato que a gente está mais acostumado a trabalhar com o sistema de equações. Então, vai ficar aqui, substituindo o x do primeiro ponto é 1. 1 vezes m é 1m, que é igual a m mesmo. Então, vai ficar m mais n é igual a y. Y do primeiro ponto. Y do primeiro ponto é 2. Aí, aqui embaixo, a segunda equação do sistema, a gente vai usar as coordenadas do segundo ponto. O x do segundo ponto é 4. 4 vezes m é 4m. Então, aqui vai ficar 4m mais n é igual a y. O y do segundo ponto é 6. Então, a gente tem esse sisteminha aqui, duas equações e duas incógnitas. Eu vou fazer por soma. Eu vou multiplicar essa de cima aqui por menos 1. Então, vai ficar menos m menos n é igual a menos 2. E embaixo, 4m mais n igual a 6. Somando essas duas, a gente tem que 4m menos n, 3m. Esse mais n com menos n corta. Isso é igual a 6 com menos 2, 4. Então, a gente já descobriu aqui que m é igual a 4 terços. O 3 passa para cá dividindo. Vamos descobrir agora quem é n. Descobrimos m, descobri quem é n. Eu vou substituir o m nessa equação de cima aqui. Poderia substituir em cima ou embaixo, mas em cima vai ficar mais fácil para descobrir quem é n. Então, m é 4 terços, vai ficar assim, essa equação de cima. 4 terços mais n é igual a 2. Então, a gente tem que n é igual a 2 menos 4 terços. Se eu multiplicar esse 2 em cima e embaixo por 3, vai ficar 3 embaixo, em cima vai ficar 6. Então, aqui como o denominador igualou, eu já posso fazer direto a conta. Vai ficar n é igual a 6 menos 4, 2. Denominador repete, n é igual a 2 terços. Então, nós descobrimos o valor de m e n.
Agora é só substituir m e n aqui, na equação reduzida aqui da reta. Vai ficar, então vai ficar y é igual a m é 4/3, vai ficar 4/3 de x mais n, que é 2/3. Então, essa é a equação reduzida da reta que passa pelos pontos 1 e 2 e 4 e 6. Agora eu vou fazer pelo método utilizando aquela fórmula lá. Y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Vamos calcular logo o valor de m aqui à parte. M é igual a y1 menos y0, que divide x1 menos x0. Então, m é igual. y1 é a coordenada y do segundo ponto, que no caso é 6, menos a coordenada y do primeiro ponto, que é 2, que divide a coordenada x do segundo ponto, que é 4, menos a coordenada x do primeiro ponto, que é 1. Então, a gente tem que m é igual a 6 menos 2, 4. 4 menos 1, 3. M é igual a 4/3. Já encontramos aqui o valor de m. Então, a gente já pode substituir tudo aqui nessa fórmula. Vai ficar y menos y0. y0 é a coordenada y do primeiro ponto, que é 2. Isso é igual a m, que a gente acabou de ver que é 4/3, que multiplica x menos x0, que é a coordenada x do primeiro ponto, menos 1. Fazendo essa multiplicação aqui, com a distributiva, a regra do chuveirinho, a gente tem que y menos 2 é igual a 4/3 de x menos 4/3 vezes 1, menos 4/3. Passando 2 para cá, trocando o sinal, vai ficar y é igual a 4/3 de x menos 4/3 mais 2. Vamos fazer essa conta aqui agora. Fazendo aquele mesmo esquema, multiplicar esse 2 em cima e embaixo por 3 para poder igualar o denominador, vai ficar 3 aqui embaixo, e em cima 2 vezes 3, 6. Então aqui, o resultado y é igual a 4/3 de x, menos 4 com mais 6 vai dar 2, mais 2/3. Então, essa é a equação reduzida da reta fazendo pelo método da fórmula, dessa fórmula aqui, y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. Se você tiver uma dificuldade maior, esteja precisando fazer algum trabalho, perto de alguma prova, precisar uma atenção especial, pode me mandar um direct no Instagram. Eu espero que esse canal esteja sendo útil, esteja contribuindo com a sua formação, com a sua aprendizagem, esteja contribuindo para você atingir os seus objetivos, seja passar de ano, passar na prova. E se isso está acontecendo, a forma que você tem de retribuir, de contribuir com o meu trabalho é simplesmente se inscrevendo no canal, acionando o sino das notificações para você ser notificado sempre que eu colocar um vídeo novo aqui. E esse canal não recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém, nem está monetizado pelo YouTube ainda. A forma que você tem de me ajudar é compartilhando esse canal com o pessoal da sua escola, sala de aula, grupo de estudos, curso preparatório, faculdade, compartilhando o canal com qualquer pessoa que você sabe que se interessa por esse tipo de conteúdo, que está precisando desse tipo de conteúdo. Eu conto com a sua colaboração. Valeu, gente!